Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Questionador Bíblico. Hoje, dia 22 de setembro de 2025, o dia em que eu estou gravando aqui este vídeo para o meu canal, e são 7h49 da manhã, o horário também para ser preciso, embora você esteja assistindo no outro dia, só mais para poder aqui registrar, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Desde já agradecer também aí aos mais de 80 inscritos que acreditam, né? Creio eu ser pessoas questionadoras também, pessoas que estão navegando nesse mundo da incredulidade, assim como eu me tornei incrédulo com respeito a um Deus que a gente ora, clama, pede, não acontece nada. Pelos anos que eu passei dentro da Universal, com integridade, com fidelidade, cumprindo a Bíblia, as ordens dos pastores, já que é assim que eles querem que a gente obedeça, e não vi acontecer porcaria nenhuma na minha vida. Enfim, então você que é um questionador, muito obrigado pelos inscritos. Você que está em cima do muro, meio cambaleando, meio para lá, meio para cá, não sabe ainda, e você chegou até aqui esse vídeo chegou até você de alguma forma, de alguma maneira, então sejam bem-vindos, se inscreva, dê o seu like, né? Curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto e comente algo aí a respeito. Pois bem, vamos lá aqui ao assunto, ao questionamento. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco curto e quem sabe aí na edição eu consiga colocar o que eu quero, algumas fotos, né? Sou ruim de edição, estou começando agora, mas enfim. Mas falar e questionar a respeito da religião, né? Desse sincretismo religioso, dessa pedilância de dinheiro, dízimos e ofertas. Nesse último final de semana, eu estive, talvez pela primeira vez, já depois de muitos anos, tive quando criança, dentro de uma igreja católica, aqui na minha cidade, onde eu fui batizado. Lembro que eu fui batizado nessa igreja, né, que é a matriz aqui da cidade, assim como eu já tive em outras do meu bairro, mas bem pequeno, eu era criança, 7, 8 anos de idade, tenho bem pouca recordação, mas estive. E voltei agora, entrei, digamos assim, pela primeira vez, depois de 40 anos, 30 e poucos anos, e entrei, olhei, né, enfim, mas o que eu reparei, devido àquilo que eu já vivi dentro da Universal, como pastor, como membro e como pastor, não assistir missa. A igreja estava vazia, um festejo que está rolando na cidade, né, aqui, que é o do Maranhão, e observei aquela liturgia toda, todo aquele ritual, né, as pessoas entram, né, fazem ali o sinal da cruz, se benzem, ao sair, elas saem de costas, né, uma boa parte das pessoas mais, digamos, fanáticas, mais religiosas, elas saem de costas se benzendo, quer dizer, elas saem de frente, né? Elas de costas para a rua, elas não dão a costa para o santo, para a imagem lá dentro. Tem o tal do Santíssimo, né? Um lugarzinho reservado, as pessoas vão ali, rezam, dobram o joelho, fazem suas orações, se benzem, elas não saem, não dão a costa para o Santíssimo, enfim, todo aquele ritual religioso que, ao meu ver, hoje é um método de escravidão, escravizam as pessoas, coitadas, enganadas, não acontece nada. O que acontece são sensações, reações boas ali no momento, mas que as pessoas depois dali vão sair e encarar a realidade da vida. Vi uma senhora que entrou, né, o rosto, o semblante caído, abatido, foi ali, dobrou o joelho e curvou a cabeça, demorou alguns segundos, depois saiu. E eu estava com uma pessoa do lado e disse: está vendo como é que as pessoas elas entram com aquele semblante, igual as imagens, né? Os santos, você vê as imagens dos santos
Então sempre aquele semblante caído para baixo, triste, né? Moroso, não sei o quê. É o semblante que as pessoas entram para pedir ajuda àquelas pessoas, aqueles santos, né? Semblante caído para baixo, triste, fazem ali suas rezas, suas pedilâncias, proteção. Mas quando saem dali é um festejo. Quando saem dali, vão beber, vão encher a cara, vão chegar em casa, vai estar os mesmos problemas, cara, igual na igreja. Por isso que as pessoas vão todos os domingos, por isso que as pessoas vão toda semana, todo dia, para esquecer os seus problemas. Aí quando chegam em casa, tá lá os problemas, eles não mudam, Deus não muda, os santos não resolvem, não há resposta de nada. E elas vão ali, algumas vão deixar ofertinhas, eu vi crianças, lá um cofre, onde a pessoa coloca uma moeda, né? Uma moeda e acende talvez eu consiga colocar a foto aí ou imagens. Então a pessoa coloca uma moeda e ali se acende uma vela, né? Não é vela, é artificial, né? Uma chamazinha artificial, acende, a pessoa faz um pedido, uma reza ali. Tem uma bem na portinha mesmo, tá em Perro. Só ali na frente tinham três cofres na frente ali do altar. Nos bancos há uma descrição, né, um aviso, folhetozinho impresso ali, fixado no banco da igreja, com Pix, a chave Pix, e pedindo a doação para a igreja, para o santuário, que é para a manutenção do santuário. A mesma coisa no Templo de Salomão, QR Code, um envelopezinho numa bolsa atrás da cadeira para a pessoa já ver, fazer sua doação. Então, de onde veio essa ideia de doações de igreja, de ofertas, de dízimos da Igreja Católica, adotado pelas igrejas evangélicas? Cara, é a mesma coisa. Sabe, não muda nada. As mesmas coisas, os mesmos modos operantes ali na igreja evangélica. Cofrezinhos, né, gasofilaços, caixas ou cofres, urnas, né, com entradinha para colocar o dinheiro, a doação, tá lá pedindo. Não muda nada, cara. Não muda nada. Embora o padre, o papa, quem quer que seja, não seja enfático no pedir, no falar, né, como é nas igrejas evangélicas, que gastam um bom tempo das oratórias para pedir, mas, sabe, batem ali mesmo, são ferrenhos no pedir. Então, eu já sabia, mas olhei pela primeira vez todo aquele rito ali, lembrando, não era uma missa, a missa estava acontecendo do lado de fora, na concha acústica, que aqui é o período do festejo na minha cidade. Deus nas alturas. Então, assim, cara, as pessoas entram, rezam, colocam ali suas moedinhas, suas esmolas, né, para Deus, para o santo, para a igreja, para a manutenção. Na igreja evangélica a mesma coisa também, manutenção daqui, de lá. Então, assim, não tem diferença. A única diferença são as imagens que as igrejas evangélicas não adotaram. Mas a mesma coisa, as pessoas entram, demoram, fazem suas rezas, suas orações e não acontece nada. Não acontece nada. As pessoas entram tristes, semblantes caídos, abatidas, sabe, aquele olhar
profundo, pedem ajuda, rezam, pedem pelo filho, por aquilo, e vão sair dali. Algumas vão beber, vão para a festa, é um festejo, e a vida que segue. Os problemas vão estar lá, gente. Eu não estou criticando a fé dessas pessoas. Eu não estou zombando da religião católica. Eu só estou questionando esses santos, esses deuses que recebem dinheiro, que recebem orações, e o que as pessoas sentem ali não é Deus tocando, não é um santo. Não, o que elas sentem ali é apenas o toque dos seus problemas. São elas mesmas que estão se auto-tocando no sentido de se comoverem, de se emocionarem, de se lembrar de um filho nas drogas. Aí tem uma outra parte ali que é onde as pessoas colocam mechas de cabelo, algum pedido, né, em relação talvez a uma cura do câncer. Respeito, não critico a fé da questão da pessoa, ela pedir, mas ao meu ver, não acontece nada. Estão sendo enganadas e iludidas, quando na verdade nós deveríamos enfrentar os problemas sem essa rota ou essa válvula de escape, de fuga, aonde não acontece nada, cara. A gente terceirizar o nosso problema para outros. Então assume a realidade do que está sendo, do que está acontecendo, e vamos para frente. Então tem uma parte ali, talvez eu coloque no final do vídeo aí, aonde tem pernas de cera, né? Cabeça, braço, mãozinha, uma casinha. Talvez a pessoa fez um pedido para ter uma casa. Enfim, várias coisas que as pessoas colocam ali. Qual que é a cabeça de cera? Acho que é alguma doença de dor de cabeça. E comparando isto com o que é da macumba, né, que as religiões afrodescendentes que adotaram isso lá da África, e tem aí um contexto todo, né, porque que hoje é isso, trouxeram de lá. Então, dentro da religião da macumba, não estou criticando, tá? Tem as mesmas coisas, as pessoas levam lá para as entidades, para os Exus, que para mim também não existe Exus, espíritos que atendam orações, rezas, rituais, mas que tudo isso foi colocado para escravizar as pessoas, tirar das pessoas dinheiro, tocá-las, sensibilizá-las. Não tem ninguém ali tocando nela, não tem, sabe, nenhum santo, nem Jesus, nem Deus, nem Espírito Santo tocando. As pessoas choram e se emocionam consigo mesmo, com seus problemas, as suas incapacidades. Mas não que tem alguém que vai fazer algo por elas, não tem. Minha opinião é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu vejo, é o que eu vivi lá dentro, que não acontece absolutamente nada. As pessoas, ao longo de séculos e séculos e milênios, foram enganadas pela religião, assim como eu fui por mais de 12 anos só como pastor. Fora o período desde os meus 11, 10 anos de idade até ali os meus 20, 21, quando eu entrei para pastor. Então soma aí quanto tempo não deu. Valeu, pessoal. Se você chegou até aqui, eu vou deixar aí no final as partes, né, do que eu tive lá dentro da Igreja Católica. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva se você não se inscreveu. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, dê o seu like. Se o seu dedo não for tão curto, dê o curtir e comente algo a respeito. Tá bom? Valeu, forte abraço e até o próximo. Qual que é a cabeça de cera?
Acho que é alguma doença de dor de cabeça. Tem uma bem na portinha mesmo, tá, emperrou.